Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para o nosso último encontro do nosso curso de Pesquisa Narrativa. O encontro de hoje é com o nosso colega Tiago Ribeiro, professor do INES, grande figura, conhecida, amiga e estudioso das questões das narrativas e das diferenças e tudo mais. Vou deixar para que o Tiago se apresente e ao final do nosso encontro eu vou passar os informes ali para a gente, encerramento, em relação ao trabalho final e etc. Tiago. Bom, gente, boa noite, boa tarde, né, por conta do fuso horário. É, Vou apresentar o meu sinal para quem não conhece, da língua brasileira de sinais, é a letra T puxando aqui da sobrancelha, tá? Pedi desculpa também pelo cenário, mas eu cheguei exatamente há 40 minutos aqui no hotel em São Luís e vou fazer daqui, por isso que eu estou aqui nesse lugar adaptado, quietinho aqui, sem meus livros, sem meus suportes, mas o mais importante a gente tem que é a nossa presença virtual para a conversa, tá? Vou perguntar para o Rafael se eu já começo a conversar ou se tem algum rito anterior, se vocês querem apresentar os informes agora ou no final, como é que vocês fazem melhor? Não, pode ficar tranquilo que eu faço os informes no final, que até lá o pessoal já começou, vai ter mais gente, né? Vai ter gente online também. Fique à vontade. Tá, Quando for passar o vídeo, você me avisa. tá legal. Então, fazer um combinado com o pessoal também, gente. A qualquer momento, quem quiser intervir, entrar na roda da conversa, levanta a mão e só para a gente saber que tem alguém querendo falar e a gente vai abrindo espaço e tecendo esse papo, tá? De um jeito assim mais cíclico. Não quero ficar falando sozinho. Eu não preparei nenhum PowerPoint, porque eu acredito que para conversar em torno da conversa, a gente pode viver a experiência da conversa, né? E aí, primeiro, assim, parabenizar Rafael, parabenizar Graça, Adelso, enfim, os envolvidos por essa proposta desse curso. Não só o Adelso, né? A Bárbara, enfim, todos nós colegas que estamos, de alguma forma, compondo esse curso, seja como professor, seja como estudante, ou como organizador. É muito bom a gente ter um espaço para que a gente possa conversar sobre narrativa, né? E ainda mais assim no coletivo com grupos amigos, grupos próximos. Eu estou vendo aqui pelo celular algumas caras conhecidas, que alegria. E, enfim, o nosso tema, né, que nos convida é a conversa na pesquisa narrativa. E para dar um pontapé na conversa, eu separei um vídeo que talvez a maioria já conheça, mas vou tomar licença dos versos do Manuel, que é repetir, repetir até ficar diferente, né? Assim, eu vou te pedir, Rafa, para passar o vídeo, caminhando com o Tintim, e aí depois já arrancar na conversa, pode ser? Para mim aparece sem áudio. Essa com áudio ou sem áudio? O vídeo é com áudio. É porque tem uma Mas narração. eu sei, mas para todo mundo tá com áudio aí? Ah, tá. Não, Não sei. tá. Peraí, então, só um minutinho. Vai ver, foi um jeito de compartilhar vídeo, porque tem que compartilhar a janela e tem que compartilhar uma guia. Um desses dois vai com o áudio e outro vai sem. Nunca sei qual é qual. Uhum. Uma guia. Deixa eu jogar numa guia aqui. Parece que você não tem um app chamado Maguinho. Você pode procurar por ele na App Store.
Rafa, enquanto você vai se organizando aí, eu vou puxando aqui a conversa, tá? Tá, por Que favor. a gente também teve a proposta do texto, né, gente? O texto lá com Carlos, conversação, enfim, e educação inútil, né? E aí eu vou então puxar para já já a gente entrar no vídeo um pouquinho a partir dessa conversa que eu venho. Espera aí que o vídeo está abrindo. Tintim, Tintim, vamos na casa Agora da tá com vovó o depois da áudio. música? Vamos? Música, música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá blá blá, o pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário.
Obrigado, Rafael. Gente, não sei se todo mundo já conhecia esse vídeo. Já é um vídeo que circula bastante, mas é um vídeo muito lindo. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo acerca da conversa com metodologia, né, de pesquisa, enfim, nas perspectivas narrativas. E aí, por que que eu estou falando isso? Primeiro, eu quero dizer que, de uma forma geral, a gente percebe, né, se debruçando nas pesquisas no campo narrativo, diferentes usos da conversa. Eu estou citando isso para falar de qual lugar que eu vou me colocar, tá? Mas, assim, a gente, quando está falando de conversa, a gente não está falando de uma coisa única, né? A gente. Ah, não conheceu o vídeo. Que bom, Jéssica. Eu acho muito lindo e vou dizer já já porque que eu acho que tem tudo a ver com a conversa, como metodologia de pesquisa, né? Mas, assim, a gente pode perceber, quando a gente se debruça, olhar as pesquisas que assumem a conversa em sua metodologia, que ela aparece de diferentes formas, né? Uma forma, que é uma forma que já é mais antiga, que é uma forma, por exemplo, que se a gente for lá na década de 90 pegar o livro Déjame que te cuente, Deixa-me que te conte, que foi um livro, um dos primeiros livros assim, mais narrativos mesmo, né, do ponto de vista metodológico, que foi até organizado pelo Jorge Larossa, isso lá na década de 90, gente. A gente já vai ver lá a conversa sendo mencionada, mas a conversa ali é mencionada, e não só no livro, né, mas ela é mencionada porque ela já é um movimento em alguns grupos de pesquisa no Canadá, enfim, na Espanha, inclusive no Brasil, mas como instrumento metodológico. E aí, o que que isso significa? É que ela é assumida como uma possibilidade, entre aspas, de coletar dados, de coletar as narrativas, ou seja, é um dispositivo que eu vou utilizar dentro do meu marco metodológico para ter contato com as narrativas. Em vez de eu entrevistar, em vez de eu fazer um questionário, eu vou trabalhar com esse instrumento, a conversa. Isso é bastante comum de se ver também. Estou citando isso como um fato, não tem nenhuma espécie de crítica, nenhuma espécie de juízo de valor. Isso é uma forma como a conversa aparece nas pesquisas. Existem outras formas, né? Outra forma que é com a qual eu venho me reconhecendo mais é a própria conversa como metodologia de pesquisa. Ou seja, não estou falando aqui só de um instrumento de coleta de dados. Eu estou falando aqui de uma relação, de um movimento de se colocar uma forma de se colocar na pesquisa. A conversa como metodologia de pesquisa, como muitos autores, né, e pesquisadores do campo da narrativa, do campo dos estudos com os cotidianos, vem há um tempo também assumindo. E por que que eu estou falando isso? Para deixar claro que a conversa, enquanto metodologia, ela não é invenção, não é iluminação de ninguém, senão que ela é uma consequência do movimento vivo de investigar em campos que se abrem ao encontro com o outro, que assumem, né, que o outro é um sujeito vivo que se coloca na relação, que responde, que tensiona, e que, portanto, a gente precisa ter modos de estar na pesquisa que abrace essa contingência, esse movimento, essa possibilidade de deslizar que alguns outros instrumentos ou algumas outras metodologias não têm, tá? E ainda eu vejo a conversa também aparecer como gênero, gênero de escrita do texto, da pesquisa, gênero do modo de compartilhar a ação investigativa. Aí eu vou dar alguns exemplos. No próprio grupo da Inês Bragança, na Unicamp, no grupo da própria Bárbara, na UFSCar, o pessoal da própria UFRJ, temos uma colega, Thaís Mota, defendeu uma tese altamente conversada, como gênero, tá? Como gênero, ou seja, eu vou escrever minha tese em forma de conversa.
Então, eu vou conversar com os teóricos, eu vou conversar com as narrativas, eu vou conversar com os sujeitos praticantes pensantes da pesquisa. Então, tem gente que está montando, né, tecendo a sua pesquisa como uma grande conversa. E eu ainda percebo um outro movimento de conversa em algumas pesquisas, embora isso mais recente e com menos força ainda, a conversa como uma forma de análise também, muito entre aspas essa análise, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a forma de trabalhar com as narrativas também é uma forma de tecer conversa entre as narrativas, entre as imagens que a pesquisa traz, entre os acontecimentos. Tá? Então, estou dizendo isso para a gente ter em mente que, quando a gente está falando de conversa, tem várias possibilidades. E de que possibilidades que eu quero me colocar? A partir de qual possibilidade? A possibilidade de pensar a própria conversa com metodologia de pesquisa, não apenas como gênero, não apenas como forma de tensionar e de ler o que a pesquisa, o campo da pesquisa revela, e não apenas como forma de instrumento de coleta de dados, mas como um modo de relação de se colocar na pesquisa. E por que eu estou dizendo isso, gente? Primeiro, porque dizer isso significa assumir a pesquisa como uma empreitada, como um exercício de inutilidade. E aí pode gerar algum espanto, né? Mas como assim a pesquisa como um exercício de inutilidade? E aí eu evoco aqui o nosso grande mestre Ailton Krenak, né? E inclusive o texto que foi sugestão de leitura, pensado com Carlos. É inutilidade não no sentido pejorativo que a nossa cultura muito apegada ao afã de produzir e de ter resultados, impregnou esse termo. Mas inutilidade aqui como uma afirmação política, como um gesto político de dizer que, em meio a tanta pressa, em meio a tanta imposição, em meio a tantos modelos, a inutilidade é um grito pelo respirar, pelo dar-se tempo, pelo encontro, pela possibilidade da gente estar presente no que a gente vive. Inutilidade como não aceitação, a aceleração e a pressa que a lógica mercadológica da produção e do lucro impõe sobre nossas pesquisas, sobre nossas práticas, sobre nossas relações. E aí, por que eu estou dizendo isso, né, gente? Eu estou dizendo isso porque, quando a gente está falando de conversa como relação, de conversa como se colocar em questão, a gente está falando de um exercício, de um movimento que ele vai orientado pela atenção e pela passividade. E aí, por que eu estou falando que ele é orientado pela atenção e pela passividade? Primeiro, porque nessa relação, o investigador, a investigadora, nós, sujeitos praticantes pensantes da pesquisa, nós não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas, nós somos sujeitos encarnados, sujeitos vivos em relação viva e igualmente encarnada. E aí, o que isso significa? O que isso implica? Implica que uma relação orientada pela atenção requer da gente uma abertura ao exercício de compreender o outro como legítimo outro nessa relação que não precisa da nossa autorização. O outro existe, o outro está aí, quer nós queiramos, quer não. Não importa o tanto de impositiva, de sistemas de opressão e violência que a gente impõe sobre esse corpo. Os corpos resistem, claro, sofrem muito, mas resistem, porque se não fosse assim, não haveria mais corpos dissidentes, se não fosse assim, não haveria mais culturas minoritárias, se não fosse assim, não existiriam mais identidades e processos de identificação irreverentes, insubmissos, insujeitados, né? E aí a atenção nesse sentido, atenção no sentido de se dar tempo para suspender um pouco o dedo em riste,
para suspender um pouco as nossas verdades, as nossas certezas e exercitar uma certa passividade, não no sentido de submissão e de silenciamento, mas no sentido de uma passividade ativa, né? De se permitir estar diante do outro e possibilitar essa abertura a ele. E aí eu vou dar um exemplo, que não fui eu que vivi, mas é um exemplo muito legal, né? De uma investigação, uma professora da educação básica, do Instituto, né, Benjamin Constant, que é uma escola de cegos aqui no Rio, aqui não, lá no Rio. A maioria aqui talvez já tenha ouvido essa história, mas eu vou repetir. A professora estava pesquisando lá, anotando no caderno de campo dela, e o aluno chega. O aluno cego chega perto dela, com 8, 9 anos, né, a criança. E aí vai perguntar o que a professora está falando. A professora diz que está anotando porque está pesquisando. Lá pelas tantas, a criança pede para pesquisar também com a professora. E a professora, ok, vamos lá pesquisar. Você pode pesquisar. Aí a criança começa a fazer um monte de perguntas, gente, para a professora. E lá pelas tantas, né, porque ela está pesquisando com a professora, pergunta para a mestra se ela consegue ver a outra sala. E a professora acha aquela pergunta estranha, ver a outra sala? Vejo, se eu sair daqui e for lá, eu vejo. E a criança diz, não, não, sair não, vê daqui, professora, daqui onde a gente está. Você consegue ver a outra sala? E aí a professora se desconcerta. E não dá para ver outra sala. Como que eu vou ver uma outra sala daqui se eu estou entre 4 paredes? E ela diz para a criança, não dá para ver outra sala. E aí a criança cega ri e responde para ela: dá sim, professora, eu estou vendo. E descreve, gente, onde estão os armários na outra sala, onde está a porta, onde estão as janelas, como é que é a outra sala. Por que eu estou trazendo essa história? Eu estou trazendo essa história porque essa pequena narrativa, essa breve conversa, revela o quê? Revela que os nossos modos de compreender, os nossos modos de entender o mundo estão muito atravessados pelo nosso lugar de fala. E lugar de fala não é um conceito para acabar com a conversa e todo mundo cala a boca porque o que vivi e acabou. Não, é o contrário disso tudo. Lugar de fala é um convite à conversa, mas compreendendo que cada um fala de um lugar irrepetível no mundo. E não existe essa de que duas mulheres negras têm o mesmo lugar de fala. Não tem. Porque duas mulheres negras são fruto de famílias distintas, de territórios singulares, de histórias únicas, é, de amores próprios, de amores e histórias vividas de forma íntima. Então, assim, por mais que elas tenham, elas partilhem dimensões políticas e identidades que as aproximem, existe a singularidade. E a singularidade é aquilo que nos impede de seguir sendo exatamente igual, porque ela vai se transformando de acordo com que a gente se transforma. E a singularidade é irrepetível e incomparável. Assim que lugar de fala é um lugar singular que nos aproxima politicamente ou nos distancia política e identitariamente, mas não silencia nenhuma discussão. E aí eu volto para a história da passividade e da atenção. Se eu penso do lugar de vidente, de pessoa que vê, cheio de certezas, cheio de verdades, eu posso dizer tranquilamente que esse menino está variando, essa criança que diz que eu vejo através da parede, né? Mas, na verdade, o que ele está me dizendo? Que do lugar dele singular no mundo, ele, ele pode me dar pistas de que a nossa cultura ocidental moderna como é que eu vou dizer, reduziu a experiência do ver aos olhos. Essa coisa de que a modernidade privilegiou a visão, para mim, que trabalho com surdo, é a maior furada. O surdo é um sujeito visual e a briga da comunidade surda é justamente por uma sociedade e por uma educação que abrace a visualidade, que não esteja presa ao ouvido. O que a modernidade talvez tenha feito, e aí é uma pista que eu levanto a partir dessa experiência do menino cego, foi reduzir
compreender a visão, que é com o corpo todo, com todos os sentidos, porque nós somos constelação, como já nos ensinam as culturas indígenas, a pobreza de um órgão só, a pobreza de como se o ver fosse só com o olho. E aí o menino cego vai e diz: eu vejo a sala daqui através das paredes. É possível ver através das paredes. Mas o que é ver através das paredes? Para esse menino, é ter intimidade com o espaço, é ter relação, é ter confiança. Uma vez que ele gerou intimidade com o espaço, com a coisa, ele vê a coisa. E aí eu trago essa metáfora para a gente, para a conversa. Talvez a conversa com metodologia seja um convite a ver através das paredes. E por que eu estou dizendo isso como metáfora? Porque significa que, se eu quero, de fato, conversar e me abrir a possibilidade de compreender outros mundos de sentidos, eu preciso exercitar essa tal dessa passividade ativa, que é orientada pela atenção, pelo estar presente, pela escuta, não pelo ouvir, mas pela escuta. Essa possibilidade de abertura a deixar que o mundo do outro e os seus sentidos me impregnem, me engravidem, para usar um termo de Paulo Freire que eu acho lindo, grávido de mundo, grávido de sentido. Talvez a conversa seja uma experiência de se engravidar de mundo, de se engravidar da alteridade irrepetível e legítima do outro, né, gente? Tanto que me permite, na conversa, o quê? Perceber que o outro estudante, cego, vê, mas vê de uma forma diferente de mim, e que talvez eu esteja reduzindo a ideia do ver. E aí eu vou contar outra história para vocês, agora lá do Instituto de Surdos, eu dando aula sobre seres vivos, que é um conceito bem difícil, né, para nós ouvintes. Imagina para o surdo na EJA, na educação de jovens e adultos, que chega à escola aos 20, 30, 40, às vezes 50 ou 60 anos, sem uma língua comunitária, sem saber seu próprio nome, sua idade, seu sexo, onde mora, sem poder falar do seu amor, da sua raiva, do seu sentimento, do seu desejo, porque não tem uma língua, nem a portuguesa, nem a língua de sinais, nem a escrita, nem a oral, nem a visual, né? Então, esse estudante ele vai se constituir sujeito surdo, afirmativamente falando e conscientemente na escola. E aí a gente tem o desafio, né, de trabalhar conceitos básicos que a gente aprende na relação entre os outros e com o mundo. E aí a gente trabalhando a ideia de ser vivo, fomos, plantamos, fizemos, olha, vídeos em libras, fizemos tudo que vocês imaginarem, e lá pelas tantas, depois de uns 2 meses ou 3 de aula sobre isso, apresentei umas imagens perguntando para os alunos se tratava de ser vivo ou não, e apresentei um cachorro correndo num campo, e o aluno de 29 anos, que tinha entrado na escola 4 anos antes, sem se expressar em língua nenhuma, e agora já se expressava em língua de sinais, ele vai lá e diz assim: que pergunta boba, professor! É claro que cachorro não tem vida. E aí, né, gente, eu fiquei torto. Como assim que cachorro não tem vida? Espera aí, o que está acontecendo? Mas Paulo Freire nos ensinou, né? E para mim, Paulo Freire é uma das maiores inspirações para a ideia de conversa com metodologia, simplesmente por conta da pedagogia da pergunta e da aposta no diálogo. Freire nos dizia: se eu quero compreender ou me aproximar da lógica do outro, do pensamento do outro, eu tenho que perguntar para ele. E aí foi isso que a gente fez, perguntou para o aluno: por que cachorro não tem vida? E ele responde: porque não fala Libras. Aí por que eu estou dizendo isso, gente? É de novo voltar na conversa e agora conectar lá com o filme do Tintim. Repito, a conversa é inútil. Inútil nesse sentido que eu quero afirmar politicamente aqui. É inútil, não serve para nada. Porque não serve para produzir, não serve para lucrar, talvez sirva para que nada continue exatamente como é. Para que nós possamos ser e pensar inexatamente igual ao que a gente está sendo e está pensando. Porque é isso, é a atenção, é a abertura ao outro que está diante de mim.
ao outro que está nessa relação viva e ao outro que se revela e só se revela na relação, porque o outro existe porque eu existo e o outro do outro sou eu. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ganhando sentido e performando nossa identidade é sempre na relação com o outro. Por isso que não tem sentido, na perspectiva de conversa, lançar mãos de dispositivos que congelam a palavra, que impossibilitam o fluxo, que impossibilitam o deslizar. Se eu converso como pesquisa, eu não vou fazer questionário. Eu vou sentar com a pessoa, eu vou conversar, eu vou trocar palavra, eu vou fazer como um tintim. Eu vou me movimentar no conversar, me movimentar no cotidiano, estar presente, cartografando, acompanhando os fluxos, tomando nota, anotando, fotografando, pegando, enfim, são múltiplas as possibilidades. Eu quero chamar essa atenção aqui, porque uma das dimensões da conversa é a inventividade, a invenção. Por quê? Porque eu não sei quem é esse outro vivo e irrepetível que vai estar diante de mim. E muitas vezes a relação da pesquisa requer da gente inventar os modos de estar na pesquisa. E eu vou dar um exemplo para vocês muito tranquilo. Eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu trabalho na pedagogia e trabalho na EJA. Minha pesquisa é, basicamente conversar com os estudantes surdos para saber deles como é ser surdo no mundo, viver a educação de surdos com tantos enfrentamentos que se entramam com outros. Então, eu quero escutar o meu estudante aluno surdo, negro, trans, a minha aluna surda, negra, mãe trabalhadora, o meu aluno surdo, branco, autista, eu quero escutar. O pesquisador que conversa é um escutador. E aí, gente, eu estou falando de um contexto de EJA, onde grande parte dos estudantes não conseguem conversar ainda com uma língua em comum. Eles conversam com o corpo, eles conversam com a alegria, eles conversam com as lágrimas, eles conversam com o olhar. E aí, como é que eu vou investigar nesse contexto, se não inventando modos de estar nessa relação? É isso que fomentou no nosso grupo, esse é o nosso grupo, o sinal é esse, é o Arte e Gestação, lá do INES. A gente vem insistindo na cartografia visual. O que é a cartografia visual? Eu me comprometo depois a mandar algumas para Rafael e Graça, se puder ser, Rafa, para compartilhar no grupo com os colegas, para verem exemplos, não como forma de fazer igual, mas para ver que é uma possibilidade que existe. O que é a cartografia visual? A gente criar com o estudante, a partir de imagens da sua vida, ou imagens que ele seleciona que digam de si, para fazer essa contação dessa história da vida dele, recuperar esses desafios, esses eventos formativos. E outro dispositivo que a gente cria nessa relação é a escuta visual. E aí tem uma foto, gente, que eu acho linda, que eu vou compartilhar também, eu não vou botar aqui porque eu estou no celular, que são estudantes da EJA com uma cara de maravilhamento para a aula. Por quê? Porque a aula está falando de saúde do surdo, está falando de questões que atravessam a vida deles. Então, às vezes, a cartografia visual numa conversa é justamente essa possibilidade de ver tudo o que narra uma imagem, o que ela grita. Tudo para mim, né? Porque nunca é tudo. A língua de sinais diz, ó, que verdade é assim, tá? Em língua de sinais. A mão batendo aqui. E mentira é aqui, ó, falta, desculpa, falta. Então, verdade e falta estão muito próximas, assim, ó, são irmãs, de forma que toda verdade sempre vai ter alguma falta. Ou seja, se a gente vai pensar com Deleuze na história do clichê, não é que o clichê nasceu do nada. Eu não tirei da cartola. Eu ia te falar de que lugar que eu tirei, mas nem vou falar. Eu não tirei da cartola. Vamos ficar na cartola. Tem elementos ali que constituem aquele, de verdade, que constituem aquele clichê. Mas tem falta também, por isso ele é clichê. E mesmo quando a gente está
trabalhando na falta, tem algo de verdade ali para constituir aquele clichê. E mesmo quando tem verdade, ela nunca dá conta da realidade, porque a realidade é móvel, é múltipla, é complexa. Então, por que eu estou dizendo essas coisas todas, gente? E talvez a conversa seja um convite de uma forma de pesquisa que não está preocupada em revelar como a gente vai resolver o problema da educação. Já digo de antemão, se vocês querem resolver o problema da educação com a conversa, sai fora, não é por aqui. Com a conversa, a gente não vai encontrar grandes categorias de análise. Isso é análise do discurso, não precisa criar outra coisa para fazer o que o povo já faz. A conversa é uma possibilidade, justamente, da gente se transformar na relação com o outro, da gente poder perceber a potência, poder perceber, lá como diz o vídeo do Tintin, né? O encontro com preciosidade, a preciosidade do encontro. É um convite a se permitir ter encontros cotidianos com potencialidades reveladas nessa proximidade, nessa intimidade, nessa relação. Eu não converso com todo mundo. Eu converso com quem eu crio confiança, com quem eu crio relação, com quem eu crio intimidade. E a conversa está, então, se ela não está preocupada em transformar a educação no sentido revolucionário, com o que ela está preocupada? Ela está preocupada com revelar, com dar a ver movimentos complexos e cotidianos que já existem, que já estão aí, mas que são silenciados por uma política de invisibilização e de abafamento que tende a transformar o mundo inteiro numa mercadoria. E conversar é justamente dizer, não, espera ali, dar-se tempo para escutar os cotidianos reverberam, o que os corpos narram e o que as pessoas encarnadas dizem, isso é colocar um pequeno graveto na engrenagem de silenciamento dos corpos, dos mundos, porque é dizer, não, espera aí, essa escola falida, esse mundo sem história, que é assim, não tem mais para onde ir, é mentira. Tem tantas coisas sendo vividas e sendo feitas e sendo performadas que não estão sendo partilhadas. E a conversa é um convite a isso, a partilhar isso que não permite que o mundo seja uma experiência somente de morte, somente de falta. E aí, de novo, é Ailton Krenak, né, gente? O Ailton Krenak diz que a narrativa é condição de vida, que se os povos indígenas, né, se os povos das florestas tivessem aberto mão de se narrar, suas culturas teriam sido exterminadas. É nesse sentido a importância do conversar enquanto gesto minúsculo e decolonial, ou anticolonial, ou insubmisso, ou como vocês prefiram. É trazer um pouquinho mais para perto de nós existências, realidades, contextos, experiências que historicamente são silenciadas e invisibilizadas. E aí reparem que a gente está falando de uma outra perspectiva e de um outro compromisso de pesquisa. Não podemos cair na ingenuidade e na armadilha de achar que a conversa é melhor do que outras metodologias de pesquisa e que agora o resto é tudo lixo e vamos só conversar. Se for isso, já vamos embora, vamos sair daqui, vamos para a praia, vamos para qualquer outra coisa, que não é por aí. Eu preciso saber o que eu intento com a minha pesquisa. E aí eu vou dar um exemplo muito claro. Se eu quero saber, por exemplo, para fazer uma política pública de incremento tecnológico nas escolas, eu preciso ter números concretos para saber, por exemplo, que escola que vai receber mais computador, por exemplo, que escola que vai receber menos, quem que vai receber primeiro, quem que pode esperar. Isso não adianta eu ir em 1.040 escolas conversar com todo mundo, porque quando eu terminar, acabou a era, mudou até a era, eu não estou nem mais aqui. E aí, reparem, o que eu estou chamando a atenção é que a conversa não é que ela seja melhor que as outras, mas ela tem um uso singular.
um uso próprio, uso aqui no sentido do setor, tá, gente? Se eu quero saber de, por exemplo, esse exemplo que eu dei, eu não vou conversar. Eu posso conversar, por exemplo, para saber como é a experiência de ter ou não ter a tecnologia na escola, mas repare que é outro objetivo, que é outro interesse. Agora, se eu quero saber efetivamente quais escolas estão prioritariamente precisando mais, não é a conversa que vai me trazer isso. A conversa vai me trazer sentidos, vai me trazer pontos de vistas, vai me trazer perspectiva e vai polinizar movimentos de transformação. Nossa, do outro, do ambiente, mas não é porque o pesquisador é incrível e vai lá mudar, não. É porque nós somos sujeitos narrativos. Nós nos constituímos na relação, na troca, na narrativa. E a narrativa ganha corpo, ganha vida, é através das conversas. Então, eu posso me atrever a dizer que a gente se torna gente conversando. A gente dá sentido ao mundo conversando. Então, se a gente quer cartografar os sentidos vivos nas relações educativas, por que não conversar? Né? Por isso a ideia do livro Conversa como Metodologia de Pesquisa, por que não? É um convite que não vai pela armadilha de achar que a conversa é melhor do que as outras coisas, tá, gente? Então, eu poderia dizer que a conversa é uma metodologia minúscula e, para mim, até uma antimetodologia, se eu entendo metodologia como essa coisa muito amarradinha e arrumadinha. Agora, se eu entendo metodologia como uma experiência viva e performática que não abre mão da criação e da dialogia, aí sim, aí eu acho que pode ser uma metodologia, tá? Eu estou dizendo essas coisas todinhas para chegar no sentido, em um sentido que é a questão que o Carlos Scria traz, né? Do olhar sem mancha. E aí não é cair na ilusão, gente, de que a conversa então vai arrumar e resolver as tensões. Não, pelo contrário, ela vai revelar. Conversa não é só harmonia, não. Não é só encontro, não. É também desarmonia, é tensão, é desencontro. E é bom que ela possa revelar isso, porque é no tensionamento que a gente vai se percebendo. E aí eu vou dar um outro exemplo de pesquisa com conversa, que é o que a gente vive lá no INES, no meu grupo que eu estou falando, né, para vocês. A gente estava construindo os caródromos. O que é o caródromo? Na escola de surdos, a lista das turmas, além da foto, né, de cada aluno da turma, tem o rosto, por isso o caródromo, que é tanto para os professores saberem quem são os alunos, mas também para os alunos se reconhecerem. E na construção desse caródromo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que de todas as turmas, o único estudante que não tinha uma foto era um estudante surdo, com autismo severíssimo, paralisia não, desculpa, deficiência intelectual e uma sorte de outras deficiências, né? Que o impossibilitaram no ano passado de assistir aula com a turma inteira. Ele tinha horários específicos que ele se reunia com a turma, mas ele não dava conta ainda de ficar a noite toda com a turma. E tinha alguns atendimentos na sala de recurso, aquela coisa toda. E dele, a gente não tinha foto. Né? E aí, por que eu insisto que a conversa é também uma cartografia narrativa? Porque narrativamente a gente vai podendo cartografar e criar uma imagem desse ambiente que a gente está investigando, dessa relação. E, por exemplo, a gente conversou muito sobre esse fato de não ter uma foto do estudante, porque uma coisa, gente, é sempre muitas coisas, e isso a conversa vai revelando. Não é só o fato de termos esquecido, não é só o fato de que o estudante vai pouco ao INES, não é só o fato de que ele tem um quadro de saúde frágil e crônica que muitas vezes ele não pode ir à escola. O fato é que durante um ano inteiro, com um monte de encontros, com um monte de confraternizações, tínhamos foto de todos os alunos de 5 turmas, menos dele. E aí, na conversa, o que a gente foi se perguntando?
Por quê? A conversa nos convida a isso também, indagando as próprias indagações e os fatos, e ir cartografando. E não é à toa, né, gente? Um aluno surdo com múltiplas deficiências associadas, né? Capacitismo. Isso é capacitismo. A gente se percebe também capacitista, a gente se percebe racista, a gente se percebe homofóbico, a gente se percebe LGBTQI mais fóbico, a gente se percebe ouvintista, a gente se percebe um monte de coisa que a gente nem sabia que existia na conversa. Por quê? Porque na conversa a gente pode também se aproximar desse mundo de sentido do outro. É através da conversa que esse sujeito nos fala de seu lugar, a partir do seu lugar de fala, da sua experiência no mundo. Ou seja, gente, é mesmo esse convite, e aí eu vou dizer aqui, que para mim o barato, o legal, o bacana da conversa com metodologia de pesquisa é essa potência ou esse convite que nos faz a ressuscitar os nossos vivos. Ou seja, a gente poder exercitar a empatia e perceber que, para além das nossas questões e das nossas lutas, há muitas outras. Que o cotidiano é um espaço que ganha sentido quando ele vai aproximando essas lutas. Mas Rafael levantou a mão e eu acho que rolou pergunta e a gente vai aqui enredando as falas. Que bom, que eu já estou falando muito. Rafael? O que você está trazendo, Thiago, é super importante, né? E eu uso a conversa como metodologia de pesquisa. Acho que os meus orientandos todos, eu falo, vamos olhar aquele livrinho nosso que nós participamos, né? No Conversa com Metodologia. Por que não? Thiago, acho que o Thiago travou, é isso mesmo? Ai, meu Deus, ele está pelo celular lá. Bom, enquanto ele está vendo se volta, eu vou comentando aqui. Bom, o que o Thiago está trazendo eu acho super interessante no sentido de que a conversa é algo que é inerente, né? Nós conversamos. E aí a gente conversa de várias maneiras, não só pela linguagem, não só pela oralidade, né? A gente conversa pelo toque, pelo olhar, pelo gesto, pela sensação. A conversa se dá de várias outras formas, para além da questão da oralidade. E é algo que tá na gente. Né? Se tem um problema na escola com as crianças, que a gente faz, vamos conversar com vocês. Se tem uma situação que a gente está discutindo, vamos conversar sobre isso. Ou seja, a gente está sempre conversando. Ou seja, a gente está sempre. Thiago, voltou? Voltou. Eu estava falando já que a conversa é algo que é inerente a nós, né? E independe da oralidade. Foi o que você falou. A conversa se dá no gesto, se dá no toque, se dá no olhar, se dá na sensação. E a gente sempre, a todo momento, está conversando, né? A gente está na escola, tem uma situação que acontece entre os alunos, vamos conversar? E a conversa se dá em vários tons, em vários sentidos, em vários momentos. E aí eu sempre tento trazer essa ideia da conversa para a metodologia, desde aquele livro que acho que a gente precisa organizar um segundo livro daquele, porque ele já deve estar com quase o quê? Uns 10 anos quase, aí, bobear. Né? E o que eu falo com os meus orientandos, no sentido de que, mas eu vou conversar, você vai conversar com os professores. Você pode levar um tema de conversa, mas você não vai perguntar, você não vai levar um questionário. Porque quando você pergunta, a pessoa te responde aquilo que você perguntou. Então, assim, eu penso que nesse movimento da pesquisa narrativa, a conversa, ela nos possibilita estar mais aberta a outras nuances, a outras perspectivas, no sentido de você entender que a conversa ela não tem começo, ela tem um começo, mas ela não precisa ter, ela tem um meio, mas ela não precisa ter um fim. Porque a conversa não se dá só na oralidade, ela se dá no encontro com o outro, e esse encontro seja da forma que for. E aí o que eu falo, eles ficam assim, mas eu vou conversar, vou... Não, calma, você não vai levar um questionário. Eu tive agora isso com o meu bolsista de iniciação científica, e ele é da psicologia, né? Então ele chegou assim, mas professor, como é que eu vou conversar com a professora se não montar um questionário? Você não conversa com as pessoas? Conversa com a professora. Aí ele parou, pensou,
vou conversar. Aí, quando ele fez a conversa para a pesquisa de iniciação científica dele, ele voltou ali. Nossa, é muito mais interessante, porque se eu tivesse feito um questionário, ela tinha respondido e tinha acabado. E aí a gente estava conversando, e quando eu vi, a gente estava falando de outras coisas, e que tinha tudo a ver, no final das contas, com o que a gente estava pesquisando. Eu falei, aí, tá, essa é a potência da conversa, da imprevisibilidade, né? Você dá um tom da conversa, você pode ter um tom ali inicial, mas ela pode ir se direcionando de outras maneiras, né? A Ana Sara está com a mão levantada aqui, como eu já encerrei, Sara, pode falar. Boa noite. Vocês me escutam bem? A fala do Rafael me fez pensar, né, na minha pesquisa e eu usei a memória como disparador da conversa, né? Assim, realmente eu não sabia como chegar. Fiquei pensando, não quero uma entrevista, não quero pensar perguntas para chegar lá e ouvir respostas, né? Ah, sim, foi isso. Ah, me conta sua história. E aí eu cheguei assim, sem saber o que fazer, um pouco nervosa. Falei, como que isso vai desenrolar, né? E aberta para a conversa acontecer. E aí eu fui trazendo memórias minhas e eu fiquei muito surpresa de como foi um disparador mesmo, né? As professoras que conversaram comigo mergulharam nas memórias delas e isso foi ativando outras memórias em mim e a conversa foi se enredando por aí. Ana, e Tiago, tem mais gente, Rafael, com mão levantada, aqui no celular eu não vejo. E Rafael tá sem fala para mim, tá sem voz. Opa, desculpa, voltei. Só teve um comentário aqui no chat da Jéssica, que ela falou que achou muito interessante a colocação que você fez sobre as relações orientadas pela atenção, especialmente quando muitos de nós ocupam o espaço da educação formal, seja como docente ou discente. Penso no cenário atual da educação básica, especialmente com a influência da patologização dos comportamentos, qualquer negação das crianças, por vezes, já mobiliza um discurso. Essa criança precisa de remédio para se quietar. Acho que era em algum momento que você estava falando alguma coisa nesse sentido aqui, Thiago. Teve isso. A França está com a mão levantada aqui. França, pode comentar, pode falar. Oi, boa noite. Então, eu estou aprendendo sobre a conversa como metodologia de pesquisa, mas eu gostaria de uma orientação, né? Porque as pessoas com as quais eu gostaria de conversar estão bem longe de mim. E pelo menos a maior possibilidade de ter uma conversa seria online. Mas eu tenho, tipo, estou pensando que na virtualidade a gente perde o que o corpo fala, as pequenas coisas, perde também uma espontaneidade, né? Porque uma coisa é ter uma conversa com alguém no corredor, na sala de aula, mas quando você tem que conversar online, você combina uma data, uma hora, e aí eu gostaria de saber, não sei, uma orientação de como posso ter uma conversa online sem perder tudo aquilo que também fala quando a gente não fala. É isso. Interessante e desafiador. Eu fiquei aqui pensando, interessante e desafiador isso. Sim. Vamos lá, deixa o Thiago. E me fez lembrar, eu vou começar pela França. Me fez lembrar, não sei se todo mundo aqui conhece, existe um programa que começou nos Estados Unidos e depois, é um reality, né? E depois se popularizou por vários países do mundo, que é Drag Race, corrida de drag queens. Basicamente, tem cada episódio várias drag queens fazendo provas de, como é que se diz? Montar, fazer a própria roupa, enfim, apresentar show, montar show, são várias as formas de provas. E uma delas era encenar uma peça teatral. Eram 3 grupos de drag queens para encenar uma peça teatral. Vocês não podem imaginar a confusão que foi para escolherem os papéis, porque todo mundo, lógico, queria os melhores papéis, com mais falas, para ganharem a prova.
E acabou que ficou, né? Não vou dizer, não posso afirmar que foi gordofobia, mas acabou sobrando o pior papel para drag queen, que na nossa sociedade normativa tinha o corpo mais fora do padrão. E o papel dela consistia em só aparecer a cabeça em cima de uma bandeja, dentro de uma bandeja em cima de uma mesa. E, gente, ela não tinha uma fala, eram só os olhos que expressavam. Mas ela conseguiu falar tanta coisa através dos olhos que ela ganhou a prova das outras todas. Eu até me arrepio com isso. E aí, por que eu estou dizendo isso? France, sim, que na internet não é a mesma coisa, mas às vezes a conversa é como dá. Às vezes a conversa acontece onde menos se espera. E às vezes a conversa não é a conversa que se pensava. Hoje a gente já tem aí livro, inclusive um livro só sobre conversa online, né? Essa metodologia da conversa online, a partir da conversa, por conta dessas questões todas. Mas eu vou te dizer, por exemplo, durante a pandemia, trabalhando com os alunos surdos na internet, uma dificuldade porque a língua é visual, você tem que ter uma internet que dê para ver os movimentos da mão. Alunos que não sabiam falar ainda na internet, mas quando a gente se encontrava naquele horário, na semana, através da internet, para ter o mínimo de contato, mesmo sem uma língua comum para vários desses alunos, os corpos brilhavam, os músculos da cara se transformavam, o sorriso saltava. Isso também faz parte da conversa. Isso também está dizendo. Eu posso não saber que palavras eles querem me dizer, mas eu posso intuir pela conversa e pela escuta visual, que isso é escuta visual, que aquele momento para eles era importante. E aquele momento para eles rompia um certo isolamento linguístico, que nós ouvintes não tínhamos. A gente estava em isolamento social, mas a gente mandava áudio, a gente se ligava. E para o surdo que não tem uma língua comum? E para o surdo que, sabe? Então, o momento com a escola era o momento de sair do isolamento linguístico. E às vezes tem isso, Franz. Às vezes a gente pensa em uma conversa achando que vai encontrar determinadas questões, determinados debates, mas a conversa nos leva para outro lugar. Então, assim, a gente não tem como preparar a conversa, mas a gente tem como se preparar para a conversa. Então, sei lá, uma sugestão assim. Isso também é um cuidado que a gente tem que ter, tá, gente? Que algumas pessoas acham é conversar, vou pesquisar, na conversa vai aparecer tudo. Não, calma aí. Eu posso não ter os objetivos fechadinhos, mas eu tenho o meu interesse de pesquisa. Então, por exemplo, se eu for escrever com a Ana, ou escrever não, conversar com a Ana que está ali balançando a cabeça dela, uma suposição, eu quero escrever com a Ana como é fazer um doutorado, os desafios que é fazer um doutorado por uma mulher negra na nossa sociedade, que é diferente de fazer um doutorado uma mulher branca. Agora, eu não posso esperar que a minha companheira de pesquisa, que é a praticante pensante, me dê tudo. Eu preciso me preparar para a conversa, não a conversa. E o que é me preparar para a conversa? Se eu quero conversar com ela e entender os desafios que ela vive, eu tenho que ler um pouco sobre isso, saber o que está sendo discutido, o que outras vozes, o feminismo negro fala, enfim, as pesquisas falam. Porque o levantamento bibliográfico, gente, e em muitas pesquisas aparece como uma coisa chata, medonha, que a gente fica ali sem respirar para ver aquele coisa todo, mas tem um outro sentido aí que a gente pode encarar de outra forma. É uma possibilidade da gente pluralizar nossa voz. E aí está uma dimensão da conversa também, pluralizar a voz. Isso tem a ver com se preparar para a conversa. Porque se eu continuar lendo, estudando sempre os mesmos autores, sempre os mesmos temas, eu não vou poder pluralizar o meu olhar e fazer leituras outras, né? E alguém falou aqui, por exemplo, foi o Rafael que falou, né, de trazer essas outras nuances. Mas as nuances,
elas não estão lá como algo que eu vou pegar igual eu pego uma fruta no pomar e como. Elas são inventadas na relação. Inventadas que eu digo ganham sentido na relação. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu fiz minha pesquisa de iniciação científica em uma escola de alfabetização com uma professora incrível, Ana Paula. A prática dela era incrível. Ela ensinava as crianças a ler e escrever com texto como referência, sem cartilha, sem cópia, sem memorização. Era criação, era fruição de sentido. E aí uma criança negra, Camila, vai lá no final do ano e faz um desenho da escola e escreve assim dentro do desenho: Iserd, a melhor escola do mundo. Eu fiquei assim embevecido, foi lindo, maravilhoso. Eu levei para minha monografia na época. Ai, que diferença faz uma escola e uma prática alfabetizadora discursiva, com sentido, tal, tal, tal. Anos depois, já no doutorado, recebendo duas amigas que investigavam questões raciais, étnico-raciais, lendo no grupo de pesquisa feminismo negro, né? Lendo autores negros, eu fui me dar conta de algo que lá atrás eu não consegui dar conta, me dar conta, perceber que a escola era o melhor lugar do mundo para aquela menina, não era só porque a prática era interessante. E aí a gente volta lá para Libras, lembra? Verdade e falta. Sempre, gente, sempre vai ter falta. Não é um problema nosso. É que o humano é inacabado, já dizia Paulo Freire. Quem está acabado já morreu, já era. E aí o que acontece? Eu fui me dar conta que a professora era uma professora negra, antirracista, e a menina era uma negra que pôde se reconhecer positivamente na existência da professora. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso estava lá e não estava. E só passou a estar para mim quando eu fui conhecer outras leituras. Isso que eu quero dizer do pluralizar o olhar. Porque se eu não leio outros autores, como é que eu vou perceber certas nuances? Então, a conversa tem essa dimensão também de que a gente precisa, como ato político e compromisso, ler pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas surdas, que no Brasil a gente já tem mais de 60 doutores surdos na área da educação, produzindo sobre diferença, interseccionalidade, negritude. Tem movimento LGBTQIA+, surdo, movimento negro, movimento feminista surdo, e a gente não conhece. E não é à toa que a gente não conhece. Então, isso é o se preparar para a conversa. Eu vou ter o controle de tudo que eu vou perguntar e de tudo que a Ana vai dizer? Não. Mas eu vou ter o compromisso de tentar ter elementos para puxar fios no encontro com a Ana. Porque as falas delas, as narrativas, isso é a conversa no campo da narrativa. A narrativa reverbera e poliniza. E nessa polinização a gente se retroalimenta, porque, como a Ana falou há pouco, uma coisa que o Rafael falou a levou a pensar sobre outra coisa, o que ela traz na conversa já gera essa reflexão e assim a gente vai movimentando. E não é, gente, depois de Covid, depois de pandemia, não é contagiar, não, é polinizar. A gente só quer vida, a gente não quer morte, não. Morte deixa para a gente careta e covarde. Mentira, que a gente vive de morte também e morre de vida, eu sei disso. Que se as nossas células não morrerem todo dia, não existe renovação e, portanto, vida e morte são partes constitutivas de um mesmo processo, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que conversa, como o Rafael falou, não tem fim. Porque o que tem fim é a ideia da dialética. Eu tenho uma tese, uma ideia, eu tenho uma antítese, uma antitese, e depois eu tenho uma síntese, ou seja, o embate de ideias forma outra coisa. E na conversa é a dialogia. Eu não preciso formar outra coisa. A Ana pode continuar existindo no lugar de fala dela. A Andréia no dela, o Cícero no dele, a Simone no dele. Eu estou falando, gente, só de quem eu estou vendo na tela aqui do celular, tá? Não estou querendo excluir ninguém, não. Mas também não dá para falar 38 nomes, senão a gente não sai daqui hoje só falando nome.
Mas o que eu quero dizer é que a conversa nos possibilita perceber que o nosso lugar, como todo lugar, tem limitação. Então, o que a conversa talvez faça com a narrativa, nessa perspectiva, é espichar um pouco, é desbotar um pouco os limites, as zonas limítrofes do nosso pensamento. Ou seja, é se abrir, gente, é espichar os nossos repertórios. E isso só no encontro com o outro. Porque sem o encontro com o outro, a gente não se constitui nem humano, a gente não constitui linguagem, a gente precisa da mãe lá, ou do adulto, ou seja, quem for, pegando lá o brinquedo quando a gente chora, até a gente aprender que apontar está dizendo, até aprender que falar aquilo não preciso apontar, ou seja, é processo de humanização, conversar, se relacionar com o outro. Por isso que eu digo que a conversa, no âmbito da pesquisa, serve para ressuscitar os vivos nesse sentido. Então, Franci, você perde algumas coisas na pesquisa da conversa digital, mas você ganha outras. Por exemplo, eu posso conversar com surdos do outro lado do planeta. Outro dia eu estava conversando com um surdo lá de Cabo Branco e sabendo os desafios próprios de lá. Eu não ia ter como ir lá para Cabo Branco para conversar com ele, porque a passagem está caríssima. Então, é entender que há sempre, eu vou insistir sempre, ó, sempre tem falta. E aí, na metodologia, assumir isso. Assumir as limitações, mas assumir as potencialidades também. Não tem problema nenhum. E é isso, a conversa acontece quando ela pode. Eu tenho uma orientanda de doutorado de narrativa, que ela está conversando com professoras que também são palhaças. São palhaças professoras ou professoras palhaças. E ela estava toda preocupada como vai conversar, ela não sabia como ia conversar, queria desistir da conversa e tudo. Tiago, não dá, isso é muito difícil. Na pesquisa, como é que eu vou conversar? Eu converso com as minhas amigas, eu converso, mas na pesquisa, falei, mas por que está difícil de conversar? Aí ela diz assim, eu não sei começar, eu não sei o que, é que eu vou perguntar para ela, eu já encontrei com ela, a gente tomou um café, a gente falou do difícil que é pensar as perguntas, a gente trocou algumas ideias para o trabalho. Eu falei, ué, mas a conversa já começou faz muito tempo. Não preciso pensar a pergunta que eu vou começar a conversa. Às vezes é isso, a conversa irrompe. A conversa tem essa também sentido do acontecimento. Às vezes você pensa perguntas para orientar a conversa, chega lá, acontece outra coisa. Porque a conversa é uma metodologia com a qual sobre a qual a gente não tem controle. E talvez isso seja também o difícil, não ter controle no mundo que o tempo todo uma sociedade, uma cultura que quer que a gente se controle e controle os demais. Controle os corpos dos alunos, controle os corpos das mulheres, controle os corpos das bichas, controle os corpos dos gordos, controle, controle, controle. E a conversa nos convida a sair do controle. Por isso que não tem fim, é começo, meio, começo, para trazer o Nego Bispo, né, a confluência. A gente conflui. A gente, às vezes, também se distancia na conversa. E está tudo bem. Tem conversas que são difíceis, tem conversas que impõem fim a ciclos, né? E assim a gente vai vivendo isso, tá? Mas eu acho que mesmo isso é uma potencialidade. E tem conversa que termina sem terminar, tem conversa que é impossível, e está tudo bem. Agora, também tem conversa que na presencialidade não vai passar coisa que no online vai passar. Depende. Então, é assim, é também se permitir estar presente nessa conversa e narrar como ela aconteceu. Porque o mais barato da conversa, gente, é que narrativas surgem nessas conversas, né? Que acontecimentos surgem nessas conversas que nos atravessam? O que esses acontecimentos ou essas falas fazem com a gente? Porque elas mexem com a gente, elas deslocam, elas transformam. E aí, por fim, o que a gente faz com aquilo que elas fazem com a gente? E aí eu vou dar um exemplo. Camila Machado de Lima, professora maravilhosa, negra, que assume um trabalho na educação
infantil antirracista fez a tese dela conversando com as crianças. Ela queria saber das crianças como era, na perspectiva das crianças, viver a educação infantil, para daí perceber questões que atravessavam. E ela percebeu que tinha uma menina negra, na hora do recreio, não era aluna dela, que estava sempre pelos cantos e começou a ir atrás dela, da Camila, no recreio. E a Camila começou a achar aquilo curioso, que a aluna, que não era dela, de 3, 4 anos, fosse sempre atrás dela. E aí ela foi conversar com a menina na pesquisa, né? Perguntou, lá vai, lá vem, aí perguntou para mim assim: o que você mais gosta da escola? A criança olhou para ela e respondeu: do seu cabelo. E aí ela se deu conta de que o cabelo da menina, inclusive a forma de usar, era muito parecido com o dela. Ou seja, são as conversas inesperadas também, porque a metodologia é isso. Tem conversa que sim a gente vai marcar. Às vezes a gente marca, por exemplo, nossa, eu estou com um problema com uma amiga ou com um amor, eu quero uma DR, eu vou marcar a conversa. Mas às vezes as conversas acontecem sem a gente esperar. É sobre isso, sabe? Eu acho que tem essa dimensão assim da conversa, mas eu quero saber se alguém quer trazer mais alguma questão, ponto de vista, pergunta, para a gente ir circulando a conversa, né? Senão não é conversa. Vamos conversar, gente. Olha, Tiago, Rafael, quando eu trago aqui que eu usei as memórias, quer dizer, eu não planejei isso, né? Mas que as memórias acabaram sendo disparadores da conversa, eu depois, quando eu fui ouvir a conversa, transcrever, eu percebi, na verdade, durante a conversa, mas eu confirmei depois no processo de ouvir a conversa e transcrever. Eu percebi uma outra dimensão que eu ainda não tinha planejado, né? Que eu não estava esperando, digamos assim, que foi a dimensão formativa. Quando você diz sobre a gente fazer as leituras e ter ali uma leitura prévia, né? Esqueci o termo agora. Realmente a gente foi puxando vários autores, autoras, movimentos, legislação, a gente foi lembrando, né? A gente foi lembrando. Porque lá na Constituição, não sei o quê. Não, porque, olha, eu sou dessa época, de quando a educação infantil ainda estava na assistência, não sei o quê, aí isso vai esbarrando na BNCC, não sei o que lá. Então, a gente foi lembrando de um arcabouço ali teórico que não estava planejado. Mas não só nisso, né? Não só num lugar teórico, não formativo teórico. Mas eu lembro que teve uma frase que me marcou, que eu disse para uma professora assim: eu ainda não tinha me dado conta disso. Agora, falando com você, eu percebi o quanto meu memorial, porque eu fui resgatando, né? O que eu falei com ela, o que eu escrevi no meu memorial, e a memória que eu estava trazendo ali para ela, para puxar o fio da conversa. E eu falei assim, eu ainda não tinha me dado conta disso, eu estou me dando conta agora, falando isso com você. Então, abriu ali uma dimensão formativa que era me ver, né? Eu até coloco isso na minha dissertação, né? A conversa foi como um espelho também, porque eu estava me percebendo, a me ver no sentido cartesiano, mas eu me percebi na conversa, eu me percebi nos fazeres, na minha história, e foi muito dialógico, né? Total, Ana. E isso é da maior importância, porque assim, não tem um jeito de começar a conversa. Se a conversa é singular e performática, gente, não é no sentido de dar pirueta, e nada contra. Eu adoraria saber conversar dando pirueta, mas eu não tenho essa capacidade. Mas eu estou dizendo assim que uns vão pelo viés da memória, como a Ana, já vi gente fazer as caixas de memórias, não sei se vocês já viram isso, das pessoas levarem um elemento que fala da vida e começar a conversa dali. Eu tenho orientanda que começou enviando cartões postais para as pessoas convidadas, porque eram pessoas com quem ela tinha relação, e ela mandou cartão postal de algum lugar marcante onde elas estiveram juntas. E
Tem outra, por exemplo, tem uma poetisa, se ela me ouve falando poetisa, ela quer me bater. Ela diz que é poeta, que é condição de alma, todo mundo. Então, ela diz que ela é poeta, e ela, para chamar a conversa, gente, ela escreveu um poema, convite, do cu cair da bunda. Desculpem, eu vou me permitir usar as expressões, as variantes linguísticas dos LGBTQIA+, porque eu sou bicha bichérrima, e vou usar. É isso. E, ou seja, tem muitas formas. Tem gente que convida para uma conversa mais formal, com o surdo. Essa eu fiquei maravilhada. Eu fui recentemente banca de um surdo lá da Federal de UFO, é Uberlândia, eu acho, né? É Uberlândia. E aí ele fez uma pesquisa autobiográfica que, para mim, ele explodiu com a pesquisa autobiográfica quando ele foi lá e disse: gente, eu não sei fazer esse troço, não. Ficar vendo o troço da minha vida, escrevendo e relato autobiográfico, ai, não dá certo para mim, não, porque eu sou visual. Isso ele dizendo lá na dissertação dele, não sou eu, não, tá? Eu só estou dizendo as reflexões que ele chegou. Aí ele foi olhar as outras perspectivas, ele entendeu que nenhuma ia facilitar a vida dele, que ele era visual. Ele, então, fez a metáfora de um rio lá no quarto dele, ele criou um rio de papel celofane, assim, azul, no chão, e foi colocando imagens, fotografias da vida dele. Ele criou um rio de imagens, assim, que falava da vida dele, tornou aquilo uma imagem, levou para a tese e foi trabalhando cada elemento daquele a partir da imagem. Lindo! A partir dali, ele foi conversar com outros surdos. Olha a entrada para a conversa. Eu estou trazendo isso para dizer que não tem um jeito de entrar na conversa. Eu até me arrepio, porque como a vida, a gente tem jeitos próprios de conversar. Então, a pesquisa, como ela é singular, ela é encarnada, com nome próprio, com sangue, com cheiro, com corpo, cada um vai criar seu jeito. Agora, lógico, a gente tem princípios, não é falar para o outro, não é falar pelo outro, é falar com o outro. Então, olha isso, quando a gente traz da memória, a gente está o quê? Incitando o outro a trazer suas memórias. Quando a gente faz o nosso rio de elementos e vai conversar com outros surdos, para eles trazerem os rios deles também. Então, a gente tem essa dimensão que a Ana também comentou, dialógica. É sempre dialógico, é freiriano, gente. E isso é o bonito, porque se está silenciando experiência e fala, para mim já deixou de ser conversa. Não estou dizendo que seja, mas para mim já tem aí uma questão teórico-metodológica que não combina, sabe? Epistemológica mesmo. E aí é isso? Então, são muitos modos, a gente não tem só um modo, né? Porque a relação viva tem um livro, esqueci o nome da mulher, meu Deus, acho que o sobrenome é Amorim, é A Pesquisa e Seus Outros, que ela é totalmente bakhtiniana. E ela vai dizer, né, que a gente que pesquisa com narrativa, com gente viva, o povo respira, o povo responde, o povo se mexe. Então, a gente tem que ter metodologia que também respire antes e se mexa. E é a conversa. Para mim, é a conversa. Agora, repito, não estou caindo na armadilha de criar aqui uma verticalidade de que uma perspectiva é melhor do que a outra. Eu estou dizendo do contexto de querer revelar o vivo da relação cotidiana na educação no cotidiano. Tá? Agora, eu não estou dizendo aqui, é igual, por exemplo, uma pesquisa que aconteceu de verdade. Esse pessoal da etnopesquisa foi pesquisar com as mulheres de algumas favelas o que elas queriam, mas aplicaram um questionário lá, o que elas queriam na favela. E tem uma favela no Rio de Janeiro, muito, muito conhecida, que as mulheres queriam um campo de futebol. Ah, não, está errada essa pesquisa, aplicaram errado esse questionário. Como que as mulheres, em uma região deflagrada pela violência, numa das favelas que é onde tem mais agressão contra a mulher, que elas estão apanhando, elas querem um campo de futebol no bairro? Não, inventaram essa pesquisa, não sabem fazer não souberam fazer pesquisa. E foi isso que o questionário frio lá revelou. E aí, como
era uma equipe de... Isso não é anedota não, tá, gente? Aconteceu mesmo no início dos anos 2000, se eu não me engano, foi lá no Alemão, ou foi na Maré, num desse canto aí. E aí foram lá conversar. Não, peraí, a gente tem que ir lá ver com essas mulheres o que está acontecendo. Não, não, isso aqui está errado. E aí teve uma mente iluminada que teve a ideia de ir lá conversar com as mulheres desse lugar. Quando chega lá, gente, a conversa, né? O lugar de fala, a experiência encarnada, elas dizem, não, sabe o que é? Não, não adianta a gente querer um curso profissionalizante para a gente para voltar para casa e depois apanhar porque está se formando. Porque aqui o Estado não chega, a polícia não chega, aqui a gente está pela gente. E quando os maridos saíam para jogar futebol, passavam o dia inteiro fora, voltavam cansados com a cerveja deles, eles iam dormir. Era justamente quando elas tinham menos situação de violência, ou seja, só puderam chegar nessa compreensão quando foram escutar o ponto de vista delas. Enquanto ficou no marque aqui, responda aqui, sem o vivo do porquê que eu estou dizendo, desses sentidos, não chegou, só chegou na conversa. Né? A mesma coisa a gente teve um exemplo no Acre, aliás, lá de onde Rafael fala, lá nos anos 90, no início das pesquisas de etnometodologia no Brasil. Pessoal, né? Essa história, vamos pesquisar todo mundo, que vendo como todo mundo aprende, a gente vai chegar numa coisa mais, isso se pensava, né, gente? Mais universal. Então foram lá ver como uma nação indígena específica lá do Acre, que se eu falar qual é, eu vou estar inventando, não lembro qual é, aprendia adição, subtração, multiplicação e divisão. E ficaram assim, doidos, sem entender, porque eles não aprendiam adição e subtração de jeito nenhum. Mais e menos não entrava na mente daquele povo. E multiplicação e divisão faziam com os pés nas costas. Como? Se é mais difícil para a gente multiplicar e dividir. E aí, através da etnomatemática, da conversa, do acompanhamento, foram entender. É lógico, é uma sociedade comunitária que constela, que trabalha na perspectiva do nosso. Então, tem muito mais sentido cultural multiplicar e o dividir do que o somar e o subtrair. Então, eles tinham mais facilidade de multiplicar e dividir. Tanto é que, quando eles iam fazer partida de futebol lá, como parte da pesquisa, para somar os pontos, ninguém ganhava, porque quando um time estava ganhando, começava a deixar o adversário empatar, porque é outra lógica, não é a competição, é a cooperação, não é a individualidade, é a solidariedade. Então, quando a gente conversa com os outros, esses mundos culturais, esses mundos de sentidos também vão se revelando através da narrativa, né? Tem um livro muito legal que é Homem Narrans, Homo Narrans, que diz, né, que nós não somos Homo sapiens, somos da narrativa. A gente existe porque a gente narra, porque se a gente não narrar, já foi. Então, assim, é um pouco nesse sentido. E aí, muita gente quer uma receita de como fazer a conversa. E a gente não tem a receita, a gente tem os princípios de como se colocar na conversa, talvez, né? Não sei, mas não vou ficar falando pra caramba, não. Já falei um bocado de novo, gente. Vamos lá. Ô, Thiago. Hum? Você chegou a ouvir aí. Eu acho que é um pouco disso. A gente vai com um questionário, você vê, no questionário não cabia a violência que elas sofriam e que era o campo de futebol que melhorava um pouco aquilo para elas, né? Porque a violência continuaria existindo. E aí, a partir dessa conversa mais direta com elas, ou seja, de escutá-las no sentido mais amplo da palavra, né, do que é escutar, que você busca e percebe essa outra demanda desse sujeito. Eu acho que é um pouco disso, né? Se nós conversamos o tempo todo, por que não conversarmos metodologicamente? E aqui eu não estou falando de detrimento também de outras perspectivas metodológicas, muito pelo contrário, acho que cada coisa cabe, né, em determinado momento, etc. Por aí vai. Mas eu, nas minhas pesquisas, tenho buscado perceber essa questão da conversa como algo que nos move, no sentido de que é a partir da conversa
que eu fujo da previsibilidade, que eu fujo da prescrição. Eu vou usar a conversa como rota de fuga à prescrição, né? A Raimara levantou a mão, a Raimara me orientando. Pode falar, Raimara. Quando ele fala assim, me orientando, dá até uma responsabilidade, né? Desculpa aí, sabe? O nível tá mais baixo. Na verdade, é uma dúvida, é uma contribuição, mas é uma dúvida técnica até sobre isso. Eu vou pesquisar, se tudo der certo, né, Rafael, sobre com mulheres. Com mulheres, eu já tive uma experiência fazendo um mapa da vida com mulheres no programa Mulheres Mil, que é um diálogo que elas conversam sobre a vida delas, elas contam a história, elas contam e elas, as experiências que eu tive foram muito positivas porque elas se abriram, elas conversaram. Mas no final, assim, eu percebo que tem muito uma relação de confiança. A gente vai construindo essa confiança durante. A gente tem 2 meses para poder fazer, que é a parte da finalização do curso. E aí a gente já tem uma relação de troca, a gente já tem uma relação de confiança e elas falam abertamente. Tive até uma experiência em ensino que foi o primeiro contato com elas e elas falaram. E aí eu fiquei muito surpresa e eu até então agradeci. Olha, muito obrigada pela confiança, porque você dividir os seus segredos mais íntimos com alguém que você não conhece, com alguém que você está tendo ali aquele primeiro contato ou 2 meses de contato, é um privilégio para quem recebe, né? Mas eu fico muito receio com isso, principalmente quando eu for fazer essas conversas e no decorrer da pesquisa, essa situação de conseguir ter essa confiança. E uma das coisas que eu percebi e que a gente fazia questão, aí tipo, a gente fazia acolhida, dançava, fazer um lanche, não sei o que, aquela questões ali, a gente tinha uma foto, tinha uma filmagem. Começou a gente conversar, acabou a filmagem, o celular estava bem guardado para que elas percebessem que ninguém iria dali sair, aquela conversa não sairia dali e tal. Mas como a gente, como pesquisador, que a gente precisa ali de uma memória, que a gente depois pode não relembrar, lembrar falas, etc. Gravar, entrar nessa questão, pode deixar elas mais inibidas, falar menos, ou pode ser algo que a gente faz, olha, eu vou gravar, porque eu pensei assim, eu posso dizer, olha, eu vou gravar, você está de acordo ou não? Mas mesmo quando a pessoa fica de acordo, às vezes ela deixa de falar porque ela está ali sendo gravada, e aí eu não sei se isso impacta, o que vocês pensam sobre isso, se seria correto, não correto, ou algum procedimental nesse sentido. Eu vou começar aqui, Thiago. Eu penso assim, tem que avisar que tá gravando, porque é princípio ético. Mas eu acho que vai da forma como você coloca esse dispositivo que você vai usar. Né? Tanto que tem o Eduardo Coutinho, que a câmera estava ali, ele continua filmando e gravando as entrevistas e os documentários a ponto das pessoas esquecerem que tem uma câmera. Então, eu acho que vai da relação que você estabelece com essas mulheres, né? No sentido, acho que você chegar de cara gravando, acho que primeiro constrói essa relação, né? A ponto de que um dia vai estar lá gravando e vai estar, e simplesmente sem a ênfase no gravar, e sim a ênfase no conversar. É desafiador, porque aconteceu isso comigo na pesquisa do doutorado. Né? As professoras da secretaria, os primeiros encontros estavam, né, que elas não estavam acostumadas, que ficava uma câmera no meio da sala. Que eu gravei a imagem, para ficar mais fácil, porque eram muitas pessoas. E aí elas ficaram meio assim, depois, por fim, elas estavam bem, esqueciam que estavam sendo gravadas, a ponto que teve um dia a gente acabou e foi tomar um café e ficou gravando ninguém na sala, porque esqueceu que estava gravando, entendeu? Então acho que é um pouco disso. E ainda tem gente, né, Rafael? Desculpa, Rogério e Cícero, já passa a palavra, rapidinho. E é muito complexo, porque, assim, primeiro, sim, tem que ter a confiança, porque, senão, sem confiança, a gente não conversa com todo mundo. Conversa tem essa dimensão de confiança, por isso que é uma pesquisa mais longitudinal, de um contexto que você já conhece ou é que você é conhecido, até para as pessoas falarem. Agora, sem câmera, a pessoa também pode dizer o que o entrevistador quer ouvir, o que ele acha, né? E já teve, vou te dizer, Kátia, diga aqui o nome dela, porque eu tenho autorização e tudo para usar uma aluna surda, adulta, que a gente ia desligar a câmera e ela é surdo-oralizada. Ela falou: não, não, sem câmera eu não participo. Ela quer a câmera porque ela quer aparecer na câmera. Então, tem aquele que não vai querer e tem aquele que, se desligar a câmera,
Não quero, quero aparecer na câmera, me produzir toda. Vim para cá agora, não vou ter? Não, de jeito nenhum. Ou seja, é complexo, entendeu? Rogério. Boa tarde, pessoal. Acho que já é boa noite. Tiago, prazer em conhecê-lo. Eu achei legal na sua palestra, e aí eu vou trazer um pouco a narrativa da minha prática em relação à conversa, né? Então, logo quando eu cheguei à sala de aula, eu era muito fechado, e eu ainda sou um pouco fechado, tipo, porque como eu só tenho uma hora de aula, eu sou muito para cumprir, tipo, que eu tenho que dar aula, então tipo, eu não converso muito com os alunos. E aí, isso foi complicado no início, que eles começaram, como é que é, assim, odiar, né, não gostar muito do professor e tal. E aí, teve uma aula que eu meio experimentei a conversa. Eles quiseram conversar. E é engraçado que realmente aí eles começam a falar da realidade deles, que você começa realmente a conhecer o outro. Então, tipo, eu saí dessa aula, não dei o meu conteúdo, que estava programado, mas, em compensação, eu saí como professor meio mudado, porque eles começam a contar a realidade deles, então, alguns meninos começaram a falar assim, professor, você sabe como é que a gente é tratado aqui no bairro? Tipo, sabe como é que é? A gente tá conversando na rua, a polícia chega e me revista, porque eu dou aula numa área periférica aqui em Rio Branco, no Acre. E aí, tipo, realidades que eu não conhecia, tipo, mas a gente não começa a conversar sobre isso, eles começam a conversar com outra coisa, no final, eles começam, é como desabafar, né? Tipo, você vai dando ouvido para eles, assim, e aí eu saí da sala, assim, poxa, como a conversa, aí vi você falando, né? Você conhece o outro, e aí eu comecei a ter outra perspectiva dos meus alunos. Tipo assim, não é só ir lá, né, dar aula. Tipo, a aula pode ser essa conversa também, né? Para mim foi gratificante como professor, porque eu não sabia. A gente, claro, que não é toda a aula que eu vou deixar a conversa, né? Eu tenho que dar aula, ter meu conteúdo e tal. Mas, assim, de realidades, de meninas, falar, professor, é complicado para casa, porque para um carro e pede para eu entrar. Então, tipo, eles vão contando fatos que acontecem com eles, né? Então, eu vi, assim, como a conversa realmente ela é importante. E agora, assim, eu tenho já uma percepção, assim, da realidade dos meus alunos. Então, até minha forma de dar aula, ela mudou, né? Até como professor mudou. Então, eu acho, você, toda a sua palestra, você falando aí, me veio essa aula desse dia, assim, de como me mudou como professor. Era só uma análise. Raimar, eu acabei passando pro Diego, pro Rogério, mas não sei se você quer completar ou se te atendeu o que nós colocamos. Não, me atendeu sim. Né? Mas é isso, foi o que eu te falei, você precisa construir essa relação, né? Isso, eu vou passar agora para o Cícero. Boa noite. Tiago, sempre uma satisfação de escutar. Tive o privilégio de ter o Tiago na minha banca de qualificação, foi um verdadeiro presente. Espero te ver presencialmente em breve, amigo. Eu vou logo adiantar que a obra de vocês ainda está para chegar no meu endereço. Eu fiz a compra, Rafa, do livro Conversas com Metodologia de Pesquisa. Consegui, ainda consegui pela própria editora, ainda tem exemplares. Mas ainda não chegou, então eu não li. Mas no último encontro, Tiago, eu trouxe uma pergunta sobre a diferença de conversa e diálogo, porque no NEPIM a gente usa os diálogos intercruzados enquanto método, né? Mas minha pergunta não é em cima disso. É sobre, puxando o fio da Reimara, porque até o momento pode
pode ver um conflito, pelo menos assim eu enxergo, sobre entrevista e a conversa, porque a entrevista ela é um método de coleta de dados, que existem várias categorizações para a entrevista, de que maneira a entrevista vai se comportar, se ela é estruturada, semi-estruturada, se ela é aberta. E a entrevista ela já vem praticamente condicionada com o termo de consentimento livre esclarecido, porque precisa dessa normatização ética. E pelo que o Rafa trouxe para a gente no último encontro, em cima dessa minha pergunta sobre diferença de diálogo e conversa, inclusive foi um encontro com a professora Alexandra Garcia, né? Eu entendi que a conversa ela não é tão formal quanto o diálogo. Ficou que seria mais próximo, digamos, do que a entrevista. Então, isso está meio baratinado. Eu acho que é um pouco da minha falta de leitura sobre o tema conversa, né? Por eu estar aprendendo aqui com vocês sobre essa temática, mas a fala da Raimara, ela me trouxe esse disparador. Até onde a entrevista e a conversa elas podem se sobrepor, até onde elas se distanciam, se a conversa ela tem mesmo essa obrigatoriedade de registrar, gravar e como documentar isso. A própria Ana Sara falou a respeito se eu não me engano, ela falou a respeito de registrar, né, como se registra as conversas. Então, por favor, ajuda eu estar um pouco menos confuso sobre essa inundação de conceitos. Rafa, você não acha que vale a pena ouvir Vanessa e André e depois fazer um comentário geral? Eu anotei aqui, vou esquecer não, tá, amigo? Pode deixar, Cícero. Acho que vale a pena sim. Vanessa, por favor. Bem, boa noite a todas, todos presentes. Tiago, meu querido orientador, que eu amo de paixão, sou muito, muito, muito grata por tudo que você tem contribuído para a minha tese enquanto sou orientanda. E gostaria de compartilhar o seguinte, a gente está fazendo, né, Tiago, um trabalho, um estudo, né, tentando tecer uma tese em cima de compreender os processos formativos dos tradutores e intérpretes de Libras, e aí a gente fez rodas de conversa para compreender esses processos formativos a partir das experiências que cada intérprete convidado pôde vir tecendo, pôde vir contando as suas experiências. E o interessante disso, desse método que a gente, pelo menos eu tenho percebido até agora, é que quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz no modelo estruturalista, né, com entrevistas, perguntas fechadas, semi-aberta, aquela coisa toda. E aí, de fato, algumas pessoas sentiram muita dificuldade, inclusive de falar o que realmente pensa, tentando responder, entre aspas, né, o questionário, tentando, talvez, em alguns momentos, agradar, né, a entrevista, dizer assim, se eu disser o que eu realmente penso, não é válido e tal. Agora, quando a gente propõe uma roda de conversas, e aí, tentando auxiliar quem perguntou a respeito da gravação ou não, eu cheguei para os participantes e falei, gente, olha só, eu vou precisar gravar, mas vai ser para o meu registro, para me ajudar na transcrição, eu vou precisar utilizar a fala de vocês vão ter acesso a isso, obviamente, antes de ser publicado e tal. E como já foi colocado, quando a gente vai conversando, a gente ri, a gente se coloca, a gente fala bobagem, é tão à vontade que você acaba
de verdade, até esquecendo que você está participando, né, de uma, entre aspas, pesquisa acadêmica, algo assim desse tipo, né? E é possível se colocar, né, permitir os atravessamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações do que foi vivido durante esse processo, sabe? Talvez se eu tivesse feito perguntas assim, como foi seu processo formativo? Descreva. Qual foi a sua formação? Descreva. Agora, quando a gente conversa, a pessoa traz narrativas da família, do porquê, do para quê. Então, a gente consegue ver aquele lado mais humano da pessoa. Tem gente que se emociona. Eu me emocionei em algumas entrevistas, em algumas conversas, com algumas narrativas. Então, é muito importante no nosso campo, quando a gente está pesquisando narrativamente, estudando sobre os cotidianos, né, tentando compreender a formação do outro e o que foi imbricado durante essa formação, o que levou à escolha da formação, quais caminhos foram, né, nos levando, porque às vezes a gente nem escolhe, é o que eu percebi também durante a pesquisa, muitos nem escolheram, quando eu fui ver já estava aqui, fui fruindo, né? Então, é bem bacana, assim, é bem interessante quando a gente tem essa possibilidade de contribuir academicamente com uma verdade que tem, além da vivência, a experiência, o sentimento, os atravessamentos, né? É muito bacana trabalhar nessa perspectiva. Beijo, Thiago. Obrigada, pessoal. Boa noite. Andréia. Então, vou fazer minhas as palavras do Cícero. Esse personagem maravilhoso está com a gente aqui hoje, né? Não sei se o Thiago lembra, mas a gente fez um combinado na aula da graça. Nós somos melhores amigos para sempre. Não esqueça disso, Thiago. Lembra disso, hein? E aí, eu queria falar com o Rogério, dizer para ele que eu estou muito feliz de estar no grupo dele para a gente fazer o trabalho final. A cara dele é, meu Deus. Porque, assim, a gente vai fazer muitas coisas lindas, sabe por quê? Quando você fala, eu sou um professor, eu só tenho 1 hora de aula, e a conversa que eu tive com os meus estudantes fez uma diferença danada, tal. É exatamente isso que eu tenho estudado, sabe? Esse conhecimento, essa abertura, esse aprendizado fora da coisa tradicional que é dentro da sala de aula. E como técnica, eu tenho muito essa coisa de estar com eles o tempo todo, e eles vêm contando coisas que não vão contar dentro de sala de aula, não vão contar para o professor, muito menos para um professor que vai entrar, vai dar a matéria dele, vai embora, e vai cobrar aquilo, e vai pedir aquilo, e vai pedir aquela nota, e vai pedir 10. Então, amigo, conversa sim. Você vai fazer desses meninos aí um bando de gente maravilhosa e feliz, porque eles querem aprender, mas querem aprender muito por esse lugar do afeto, sabe? Do dividir, do compartilhar, do confiar. E aí, estou muito feliz que a gente vai estar junto. Muito, 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 muito. Thiago, te amo para sempre. Bom? Graça, a gente fez um bloco de perguntas e comentários agora, que a gente encerrou, gente, por causa do horário. Você quer falar agora ou você espera o Thiago comentar? Não, eu só entrei agora, eu só quero falar que eu amo o Thiago. Eu só entrei aqui para clicar, só consegui entrar agora, é um amor da minha vida, ele. Marcos está ali, não posso dizer que se eu pudesse casava com o Thiago, mas o Marcos está bem aqui atrás, entendeu? Então não posso falar isso, tá? Eu posso, Graça, eu posso, que eu estou divorciada, eu posso. Pois é, então tá bom. Só entrei, só queria falar isso mesmo, tá? Porque eu amo o Thiago. Então, bora lá, Thiago. A gente usa essa sua fala agora aqui para a gente também encerrar. Amo você, Rafael. Não ficar com ciúme. Eu amo todos vocês. Meu coração é educadinho de cada um de vocês, sabe? Cabe todo mundo. Preciso dizer que eu adoro ter uma bichamada. Mas olha, aí, Thiago, você acho que é uma questão ontológica que eu vou ter que nascer umas 4 vezes ainda para a gente poder casar, mas a gente chega lá, tá?
Olha, gente, é muito bom essa troca de afetos, eu adoro, e eu acho que o humor nesse nosso mundo, e aí eu estou falando isso porque, inclusive, na própria pesquisa, sabe? E isso, para mim, uma saída que ajuda muito na pesquisa, porque quando a gente traz o humor para a relação, também essa coisa de tensão, que é o primeiro momento, mesmo sendo a conversa, mesmo conhecendo a pessoa, traz assim sabe, um peso, com o humor parece que você vai desfazendo um pouco isso. Então, eu acho que é um pouco por aí também. E essa pergunta, como registrar a conversa, Cícero, de novo a gente volta para aquela coisa da criação, da inventividade, da singularidade. Eu falei do surdo que fez um rio visual com imagens. A gente tem quem grave, a gente tem quem anote, a gente tem pesquisas que levam em conta as conversas que viveu na vida, mas que traz a partir da memória, da lembrança. A gente tem rodas de conversas gravadas, caderno de campo. A gente tem, por exemplo, uma coisa que a Lúcia Vignoli faz, que é uma companheira lá do INES, que é a relatoria imagética. Vai conversando com os alunos, o que é a mesa, assim, uma grande mesa, é um pano em cima da mesa, com, a gente chama no INES de riscadores, né? Caneta de tecido, tudo, e ao longo da conversa, o que vai atravessando vai sendo registrado por escrito, desenhado pelos estudantes e por ela. E aí, quando acaba o encontro, gente, tem um registro visual da conversa, que é uma coisa lindíssima. Eu vou pedir imagem disso, que eu vou enviar para a Graça, para a Rafael um pouquinho, para compartilhar. Mas é nesse sentido, sabe? Eu sei que não dá conta, a gente tem pouco tempo, mas fica aí essa pulga atrás da orelha para a gente seguir conversando, porque, na real, também a gente precisa seguir conversando e produzindo, né, Graça? Porque agora a gente, ok, um primeiro movimento, quando o livro saiu há quase uma década atrás, a gente estava muito na luta pelo reconhecimento da conversa com metodologia, porque tinha o maior preconceito, gente, tinha o maior preconceito. Hoje em dia ainda tem, mas já é menos. Mas a gente precisa se desafiar agora a partilhar os modos e maneiras como nós, nos nossos grupos, temos lidado com a conversa, por exemplo. Não para dizer que é o jeito de fazer, mas que são jeitos, modos e maneiras mesmo, sabe? Que a gente se inspira. Mas eu acho, Cícero, de fato, de verdade, que o modo como a gente vai encontrando, até de registro, tem a ver com o grupo, com as pessoas com quem estamos conversando, porque está tudo no bojo do encontro, da presença, da partilha, até o modo de registro. Como eu disse no início, como conversar com surdo tem desafiado a inventar outros dispositivos, cartografia visual, escuta visual, relatoria visual, o outro surdo lá que fez o rio de imagens, e eu estou falando dos surdos porque eu trabalho com surdos, gente, mas tem muitas maneiras. Agora eu lembro da... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela, que veio aqui no Rio, inclusive na UF, falar de interseccionalidade, e ela disse, tem muita coisa ainda para a gente ainda descobrir e inventar, porque só no encontro vivo da sala de aula eu acho que é por aí, tá? E aí, por isso, eu vou seguir insistindo nesse sentido, de novo, para terminar a minha fala, e a conversa nos convida a ressuscitar os vivos, até nesse sentido, gente, porque eu acho que se tem uma questão também de preconceito, ou de antipatia, ou de pé atrás com a conversa, é que ela chama o investigador, a investigadora, Hill Collins, obrigado, ela mesma, a estar presente, a trazer a sua voz, a sua experiência. E a ciência, a academia hegemônica desse mundo tão normativo, tão preconceituoso, quer que as nossas vozes apareçam. Diz que é panfletário, diz que não tem que se colocar em primeira pessoa, não tem que ficar fazendo denúncia. E a pergunta que eu deixo é: a quem interessa o silenciamento do investigador, da investigadora, da sua história na pesquisa? Por que a conversa incomoda tanto? A gente sabe?
E é por aí que vai. Eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi não, mas não se trata de responder, porque aí o diálogo talvez tenha, só para fechar a pergunta que você fez, o diálogo talvez tenha esse compromisso. Não é à toa que o Freire, eu sou freiriano, tá, gente? Mas o Freire, que trabalha muito com a ideia do diálogo, ainda insiste numa possibilidade de pensar certo. O diálogo leva a pensar certo, ou seja, tem o pensar errado. Enquanto que na conversa não tem o pensar certo e o pensar errado, são pensamentos em movimento. Acho até que o Freire vai revendo isso na sua própria ideia de diálogo, tanto que ele vai depois usar mais dialógico até do que próprio diálogo, porque diálogo, dialógico e dialogia são coisas distintas. E aí está lá, quem tiver curiosidade, vai lá ver Pedagogia da Esperança, quando o Freire relata uma experiência que ele conversa com um homem analfabeto, e ele diz para a esposa: ele não entendeu nada do que eu disse. E a esposa responde para ele: Paulo, eu acho que quem não entendeu foi você. Ou seja, ela diz para ele: Paulo, volta lá e conversa. Né? E aí eu fico por aqui, gente. E agradeço a atenção e a paciência de todo mundo, viu? Ó, Thiago, para você, ó. Ai, ai. É um pouco disso, né? A conversa ela não para. A gente falou, a conversa não tem fim. Ela tem um começo e um meio, e ela volta, ela vai, ela é devir, ela é tudo. E é isso. E é muito interessante a gente terminar, né, o nosso encontro, né? Esse primeiro movimento, que é o que a gente comentou já com a Graça. Graça, também te amo e amo há muito tempo. E amo mais ainda a gente ter voltado com tudo isso aqui, porque é uma forma de a gente se encontrar, se fortalecer, não só academicamente, mas como pessoa mesmo, que nós somos, né? Como humanos. E terminar com essa ideia da conversa é sobre isso, né? E Vamos uma seguir fotinha a gente conversando. não tira, não? Vamos tirar a fotinha. Quem tira aí? Peraí. Graça, o microfone está Graça, tá desligado. falando sem câmera, sem foco. Você está de fone fechado, microfone fechado. Eu estou falando mal de vocês, por isso que eu estou com o fone fechado, entendeu? Estou reclamando, como sempre, dizendo assim: todo mundo reclama dos estudantes e ninguém quer abrir a câmera também. E a gente vai tirar foto, Tiago, eu e Rafael, a gente está muito grande. Peraí, deixa eu acabar de arrumar Bota a todo gente mundo igual aqui. todo mundo. Mas acabou e não acabou, tá, gente? Vou aproveitar que eu estou grande para falar isso, que acabou, mas não acabou, que a gente está fazendo, Tiago, um complô que a gente quer pensar às quartas ou outro dia, porque Rafael dá aula quarta. Eu dou aula quarta Rafael só vai até parar de dar aula quarta. Não, eu vou parar de dar aula quarta-feira. Assim, eu dou aula Para fazer quarta-feira as até setembro. quartas. Depois disso, tá? eu vou dar aula. Então tá bom. Olha, tem uma opção de gente ali embaixo que não abriu a câmera. É tudo desobediente. É um problema isso. Tá a tela, todo mundo grandinho, todo mundo tá aqui. Alguém conseguiu tirar? Acho que sim. Gente, Sorriso, gente, que eu vou tirar. Deixa eu parar a gravação aqui. É isso. Acabou.